Olá amigos batuqueiros, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no canal Aprender Percussão. No vídeo de hoje a gente tem um convidado mais que especial, nosso amigo Paulinho Félix. Beleza, Paulinho? Fala, Thiagão. Grande percussionista, amigo da gente. Na minha opinião, um dos melhores pandeiros que a gente tem no nosso país. Hoje ele vai estar aqui contando um pouquinho da história dele, como ele começou, né, Paulinho? Como foi esse começo, como está sendo, qual as pretensões para o futuro. Vamos lá, nesse bate-bola agora? Acho que a gente está balançando demais, tá? Vamos parar um pouco, né? Paulinho, como foi o teu começo na música, cara? Com que idade tu começou? Qual foi o teu primeiro instrumento? Como veio a música? Fala pra gente. A música chegou em mim desde sempre. Meu pai já tocava e eu sempre fui... Na casa do meu pai sempre teve roda de samba. Tinha muito pagode lá, na casa do meu pai. E eu sempre gostei do pandeiro. O pandeiro é um instrumento que te chama a atenção, assim, né? O pandeiro é fascinante, porque você olha um instrumento pequeno, né? Tu fala, caramba, como é que tu tira todo esse som desse instrumento, né? Ele conduz a roda de samba. Eu era criança, né? Sim. Aí eu peguei o pandeiro pra tocar mesmo na rua com 13 anos de idade. Então em casa tu já tinha a influência do teu pai. Tem a tua irmã também, a Larissa. Ela já tocava nessa época também? Já, acho que já tocava já. Começou novinha também. Também contigo, começou novinha. Pô, legal. Nas latinhas de Nescau. A Larissa, galera, é uma percussionista fascinante, ótima também, toca bastante e vai estar com a gente aqui também, logo. Tu tá balançando, Lu! Toda vez que tu balançar, tu tá balançando. Vai. Legal, Paulinho. É disso aí, a gente saiu das latinhas de Nescau, a gente começou a tocar. Eu comecei a tocar primeiro que ela na rua. Sim. Né? Até meio contrariado, porque meu pai não gostava, até porque ele já tinha passado, já tocou, sim, já passou por muita coisa na música e não queria que eu tocasse, mas não tinha jeito, né? Desde criança, criado no meio disso, não tinha como. Aí tô aí até hoje tocando, correndo atrás, né, na vida, pedreira. Legal. A gente não desanima não. É isso aí. Paulinho, me fala em qual momento da tua vida que tu pensou, cara, quero ser músico profissional, quero fazer isso da minha vida, porque a gente sabe que é uma profissão difícil e a gente passa pelaquela fase de adolescente. Eu também comecei a tocar na mesma idade que você e a gente vem tocando, vem estudando e tá tudo certo em casa, tá tudo certo com a família. Só que tem uma hora que a gente tem que se decidir. Quando a gente termina ali mais ou menos o segundo grau, o ensino médio, a gente tem que decidir, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu vou ser músico, vou trabalhar com outra coisa? Quando você decidiu, se você lembra isso de fato, que você ia ser músico profissional, se você bateu o pé e falou, vou ser músico profissional, ou se isso aconteceu naturalmente, quando você viu, você já estava vivendo disso? Como foi? Conta pra gente. Foi meio que natural, né? Foi mais natural do que decidir, assim, não, vou ser músico. Porque eu já tocava desde novinho, assim, eu acho que primeiro novo, né, 13 anos de idade, já tocava no grupo de pagode, tocava na noite, passava por muita coisa e muita história que só a gente que passou que sabe. Mas, assim, o dia que eu falei bem assim, a partir de hoje vai ter que ser diferente do dia que eu tô aqui contigo. Pô, que legal, velho, que legal, massa. Massa, que sério maneiro, mesmo, maneiro, sério mesmo. Que legal, velho. De verdade mesmo. Pô, obrigado. Porque foi até naquele dia lá no PIE 21 que a gente tocou Calebre e tal, que a gente subiu pra tocar, velho, e foda pra caralho, neguinho. Massa. Sabe tocar, sacou? Não era o que eu sempre vivi, assim. Que saber tocar, muita gente acha que sabe, até então eu também achava que sabia muita coisa, né? Sim. A gente pega e tem um novo recomeço, sacou? E ver as pessoas, tipo você, o Juninho principalmente, que é outro músico que me apoiou muito, me deu muito carinho, atenção, sim, me botava pra tocar, você também, sempre. Então, a partir desse momento, teu irmão, sim, que sempre me deram força, assim, pra poder eu melhorar, né? Ter um melhor desempenho musical, ser um bom músico, correr atrás dos objetivos na música, que é o principal. Porque não dá pra ser músico pela metade, né? Não dá, além de tocar bem, a gente sabe que é uma profissão muito difícil, também é um conselho que a gente deixa pra quem tá começando. Cara, você tem que se focar 100%, você tem que estudar o instrumento, você tem que ter um bom relacionamento com seus colegas de profissão,
você tem que ser um cara responsável, marcou 8 horas, tem que chegar a 8, não é 8h05, se não consegue chegar a 8, chega a 7h50. Você tem que ser responsável, tem que ter um instrumento bom. Então ser músico é uma série de fatores, né? A gente que tá vivendo disso, a gente sabe o quanto é difícil. Mas, pô, pra quem tá na pilha de começar, cara, é a melhor profissão que tem nessa vida. Todo mundo, quem não tem a oportunidade de ser músico, tinha que ter a oportunidade de vir em alguma vida músico, né? Porque é a melhor profissão que tem. Sem dúvidas, tem a melhor coisa que se pode fazer, né? Porque é uma coisa que vem de dentro da gente, ninguém pode tirar isso. Exatamente. É a gente que faz. A gente te vê tocando bastante pandeiro, como falei, pra mim, você é um dos melhores. O pandeiro tu considera o teu principal instrumento da percussão, ou não? Ou você se considera um percussionista geral que toca tudo no mesmo nível? Me fala isso, sobre o pandeiro e quais são as tuas principais referências no instrumento, no pandeiro. Assim, o pandeiro é meu principal instrumento. Eu sei tocar um pouco das outras coisas, mas meu principal instrumento é pandeiro. Meu forte, meu cargo-chefe é o pandeiro. Legal. Sem dúvidas nenhuma. E assim, sobre referências, não tem jeito de falar de pandeiro, não tem. Bira, Presidente, foi que meu pai, meus tios, quem eu vi tocar quando eu era pequeno, já tinha ele como referência. Pra quem não sabe, só te cortando rapidinho, galera, o Bira Presidente, integrante do Fundo de Quintal, é a nossa maior referência. Falou em partido alto, falou em pandeiro de nylon, falou no pandeiro que a gente toca hoje em dia, essa linguagem, é Bira Presidente, né, Paulinho? Não tem jeito, tudo vem dele. Não tem jeito, tudo vem dele. Não tem como a gente recriar a criação, né? Exatamente. A gente vai lapidando, vai colocando a nossa intenção, a nossa ideia, né? Às vezes até a nossa cara, mas tudo tem uma base, tudo tem uma essência, né? Não tem como fugir disso. Então o Bira Presidente, assim, é um cara que tem um nome e uma força muito grande, né? Com esse instrumento. Exatamente. E até outra dica que a gente pode deixar pra rapaziada, galera, quando quiser aprender um instrumento, tem que ir lá na fonte, não adianta. Sacou? Tantã, repique de anel, pandeiro, tem que ir lá na fonte, beber desses caras que tocaram. Tantã, Neuci, Beloba, Sereno, tem que ir nessa galera antiga, porque é a galera que criou a levada, que criou as coisas. Tudo que tem hoje em dia é adaptado em cima daquilo. Então tem que primeiro beber na fonte para depois ir colocando a sua linguagem e a sua cara, né, Paulinho? Aí, nesse período aí, meu pai comprou uns DVDs. Meu pai comprou, assim que lançou o DVD, meu pai comprou um DVD, comprou o DVD do Fundo de Quintal, comprou o DVD do Nobre. Do Zeca, saiu tudo na mesma época. Saiu tudo na mesma época. Jorge. Então eu botei lá primeiro o DVD do Fundo de Quintal. Bira tocando, fiquei apaixonado aquele DVD. Aí foi que eu tive minha segunda referência, que foi quando eu escutei o Dudu Nobre. Sim, o primeiro DVD do Dudu Nobre, que foi o Humildinho. Foi que daí também eu vi o pandeiro com outros olhos, né? Tá Humildinho, o Nene, o Corvo já é uma outra linguagem. Já é uma outra linguagem de samba, assim, né? Sim. Já é uma coisa mais moderna, né? Sim, exatamente. Aí que me deixou muito fascinado também. Legal. Que eu conheci novo, mas não tinha o ouvido que eu tenho hoje. Sim. Mas já tinha um contato com a música boa, entendeu? Sim, exatamente. Então isso é interessante também, a gente ter contato com música boa, porque às vezes fica escutando, tendo outros tipos de referência, querendo que outras pessoas sejam nossa referência, sendo que já se tem o padrão, vamos se dizer, né? Não é um padrão, mas já tem uma base construída e as pessoas querem recriar o que já está feito. Não tem como. Concordo. Legal. Paulinho, a gente faz muito show na noite, eu, você, e é difícil recordar, cara, dos shows que a gente fez. Às vezes, semana passada é difícil, né? Você vai pensar na semana passada, pô, o que eu fiz, né? É difícil. Mas tu tem algum show, assim, mais marcante? Alguém, sei lá, que você acompanhou? Ou a gente mesmo que toca juntos, direto? Algum show marcante, assim, que ficou na tua memória, que fala, pô, aquele show foi muito bom, por algum motivo específico? Cara, assim, de primeira veio na minha cabeça o show da Cris. A gente fez com a Cris no Clube do Choro, aquele show foi bonito, né? Foi marcante. Pra mim também, que foi a primeira vez que eu fui no show no Clube do Choro, né? Sim. E toquei com você, toquei com o Juninho, toquei com o Rafa, toquei com a Tanise, toquei com o Thiago, que toca sopro também. É verdade. O Pedrinho Molusco também tocou então muita gente. O Magalha tocou também. Não vou lembrar o nome de todo mundo. Sim. Mas foi um show que marcou, que pra mim... Legal.
que eu vou lembrar e sempre que eu lembrar vai ficar um momento especial assim na vida, marcante, que uma coisa boa que aconteceu na música e não tem como nada apaga, né? Exatamente. Nada apaga, vai ficar para sempre. Legal. Paulinho, a galera que toca pandeiro deixa muitas perguntas no canal a respeito de qual pandeiro usar, qual o tamanho, qual pele. Então eu quero que você dê sua opinião sobre isso. Eu quero que você me fale qual pandeiro que você usa, qual polegadas, tu sente diferença entre o 10, o 11 e o 12, ou se é mais questão de conforto, de adaptação pelo tamanho, e qual pele, se tem alguma pele específica que tu gosta mais, fala aí pra gente. Cara, eu uso pandeiro de 12 polegadas. Legal. Que é o som, é o tamanho e o som que eu gostei, que é o meu som, né? Que a gente tem que também procurar esse ideal, o som da gente, né? Que não é só a polegada. Às vezes a galera fica preocupada, pô, tem que comprar de 12, ou pô, tem que comprar de 10, porque o de 10 é muito mais leve que o de 12. Galera, tudo interfere. Tem pandeiro de 10 que vai ser super pesado, né? E tem pandeiro de 12 que vai ser leve, tem pandeiro de 12 e 11 que vai estar a mesma coisa. Tem que fazer isso que o Paulinho falou, ver todos esses critérios para a escolha do seu instrumento. O tamanho que te agrada, o peso e o som, principalmente. E o som, principalmente, né? Assim, hoje eu tô usando pele porosa. Legal. Pelo som que eu tô costumando ouvir hoje nos pagodes, entendeu? Sim. Eu toco muito pagode, então eu tô vendo que estão se usando muito essa pele. E é um som que me agrada também. Legal. Eu gosto muito do som da porosa, galera, é o pandeiro que o Paulinho tá tocando aqui no vídeo, que ele tocou na introdução, é com essa pele porosa. Vocês podem observem que vocês vão ver. Os vídeos mais antigos a gente tem usado a pele leitosa. Se você comparar um vídeo com o outro, você vai conseguir sentir um pouco essa diferença. E a leitosa você também usa às vezes, né, Paulinho? Sim, claro, uso sim. É uma pele com som muito agradável também, só que porém um pouco mais agudo, né? Essa é a diferença, né? Sim. A diferença é que a porosa dá um som mais grave e a leitosa dá um somzinho mais agudo, mas os dois são bons, né? Muito bons. Legal, galera. Então a dica é essa: escolha o seu instrumento a partir do seu gosto. Vá testando. Pega com 11, pega 12 polegadas, pega 10, não tem problema, cara. Não é o tamanho do pandeiro que vai te tornar um músico maravilhoso. Isso aí é gosto. Pega pele, testa. Pele é uma coisa barata, não tem por que não testar. Testa a hidráulica, se achar alguma legal, aquela transparentezinha, né? Testa porosa, testa leitosa e vai vendo o que te agrada mais, né? Tem que achar o seu som, né? Pra falar a verdade. O que agradar é o que você vai tocar. Exatamente. Paulinho, a gente sabe que para ser um grande músico é necessário muito estudo. É necessário sentar a bunda e tocar. Tem que tocar, tem que tocar. A rua é a melhor escola. Só que para você chegar na rua, você tem que se preparar em casa. Ninguém pode sair de casa, comprou o pandeiro, vou pra rua. Não façam isso, galera. Primeiro estuda. Eu quero que você fale com a galera, compartilhe com a gente se tu tem uma rotina de estudo ou não, porque tem gente que não tem, isso não é um problema. Tem gente que não tem aquela rotina de sentar todo dia, vou estudar 3 horas por dia, 4 horas, 1 hora. Quero que você me fale particularmente como funciona com você. Se você já teve, se hoje em dia você tem, como é a tua rotina de estudo do instrumento, do pandeiro especificamente? A minha rotina de estudo é variada, né? Não é todo dia assim, vou me matar de estudar todo dia, não. Pelo menos na semana eu pego 2, 3 dias, 2, 3 horas, ou então às vezes pego 2 horas de manhã, 1h30 de tarde, entendeu? Vou variando assim, não vou me matando, porque até porque eu tenho um filho aí, tem que ter um cuidado, tem que... Então eu não me mato assim de estudar, igual tem gente que estuda 6, 7 ou até 12 horas por dia. Tem mesmo. A gente vê, a gente conhece casos, então eu queria ser assim, eu queria ter esse tempo para poder estudar assim, né? Mas pela minha rotina eu não consigo, mas eu estudo assim, 1 hora, sempre na semana, 2, 3 dias, eu pego o pandeiro, sento, estudo, metrônomo, toco sempre quando estou estudando no metrônomo, que é o principal, né? Porque não tem como. Fala pra galera, eu gosto de bater nessa tecla do metrônomo. Fala pra galera que a galera às vezes acha que é chato. Galera, é importantíssimo. É um dos pilares pra gente tocar bem, é o metrônomo. Independente se você tá planejando ser um músico de estúdio ou não, o metrônomo vai te ajudar muito. Fala pro pessoal isso aí, Paulinho. Metrônomo é como se fosse o início de tudo, né? Porque não tem como
Você vai gravar, como é que vai gravar? Não tem como ser músico sem ter pulsação, né? Você tem que ter um metrônomo, cara, pra te ajudar a você estudar aquilo e sentir aquela pulsação. Daqui a pouco ele fica natural. Eu sempre falo, galera, o metrônomo você tem que pensar como outro instrumento. Pensa que ele é um cowbell, pensa que ele é qualquer coisa, né? E toca junto. Associar, né? Associar, porque se você ficar... Ai meu Deus, é o tec-tec do metrônomo, você não toca, não vai cara. Tocar nunca, é você verdade. Não toca, e você tem que chegar no nível de desprendimento daquilo que você consiga ouvir o metrônomo e consiga ouvir a música, principalmente. Tocar que junto, é o principal, né? Dialogar, porque não adianta você também tocar com o metrônomo e ficar assim, metrônomo, e não tocar nada, né? Tem que fluir. Ficar preso. Paulinho, você tem uma técnica que você toca o polegar, cara, numa velocidade absurda. Que é uma técnica que a gente vê que o Mildinho também usa, atualmente o Cepacol faz muito, vários pandeiristas estão seguindo essa linha. Eu acredito que a sua influência para esse estudo tenha sido o Mildinho. Pela época que você começou a tocar, o Mildinho tava mais estourado aí com o Dudu Nobre. Tem um estudo específico para aquela técnica? Ou você sempre foi tocando e foi fluindo? Ou tipo, tu para alguns minutos e faz só aquilo mesmo, de ficar só com o polegar e vai, sei lá, com o metrônomo e vai subir no andamento? Como você faz para esse treino do polegar? Eu faço isso, eu paro e treino só ele. Só ele, né? Só ele, eu paro pra treinar separado. Então, galera, aquilo que vocês viram no começo do solo do Paulinho, é isso aí. Para chegar naquele polegar, observa a dica do mestre. Coloca o metrônomo, vai tocando com o polegar, vai acelerando. Tu lembra a velocidade mais ou menos que tu coloca no metrônomo para começar esse exercício? Porque tem também o lance do aquecimento, que é importante. Não dá para chegar lá e já querer sair voando, né? Pra falar a verdade, pra quando eu vou treinar isso aí, eu coloco o metrônomo depois que eu já tô. Porque primeiro eu vou toco, vou tocando, me soltando, porque. Né, pra não ficar tão preso. Aí eu coloco o metrônomo. Né, cara? Tem que aquecer, né? Dou uma aquecida, aí boto o metrônomo. Mas eu também nem vejo, que eu só vou subindo. Aí começa ali do 80, 90, vou devagarzinho, vou subindo. Legal, cara. E eu lembrei de uma história aqui que é legal compartilhar com a galera. Gente, o Paulinho ele sofreu um acidente. Deve ter uns 2 anos isso, Paulinho? 2 anos. Tem uns 2 anos. Ele sofreu um acidente que ele, machucou o punho dele, quebrou, né? A mão e o braço. Quebrou a mão e o braço, ó. E ele ficou, acho que 3 meses. Quanto tempo você teve que ficar sem tocar? 3 meses. 3 meses. E foi super difícil, cara. Outra pessoa, de repente, teria desistido. Você imagina, 3 meses sem poder tocar o instrumento que você ama, sem poder tocar nada, fazendo fisioterapia todo dia, sem conseguir a tua renda com a música. E o Paulinho é um caso de superação, cara. Ele se recuperou, voltou devagarzinho, foi treinando. Deu um mês, esse cara já tava fantástico de novo. Absurdo. Paulinho, obrigado, velho. Agradeço a tua participação. Agradeço por você estar aqui. Galera, continua acompanhando, porque além dessa entrevista, o Paulinho nós vamos fazer outros vídeos com dicas de pandeiristas. O Paulinho vai mostrar um pouco, além da linguagem dele, de algumas coisas que outros pandeiristas fazem, tá bom, galera? Paulinho, brigadão, irmão. Eu que agradeço o convite, você. Valeu demais. Tamo junto, viu? Obrigado. Galera, lembrando, quem gostou do vídeo, se inscreve, compartilha com os amigos, siga a gente nas redes sociais, vai estar aqui embaixo, a gente vai deixar a rede social do Paulinho também, segue lá, que lá ele deixa dicas sempre, faz vídeos para você saber um pouco da rotina dele, da minha rotina, da rotina do Júnior. Tá bom, galera? Valeu, um beijão e até segunda que vem.